Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, finalmente estamos começando aqui mais uma nova etapa aqui do canal e do projeto do GTA, que é uma série, né, digamos assim, sobre inteligência artificial, beleza? Então a gente vai começar a entender agora todos os conceitos. Então nessa aula a gente vai primeiro conhecer os conceitos, a base, né, a estrutura principal para se criar um inimigo, para se criar um NPC em geral, tá? E aí depois, em seguida, nas próximas aulas, a gente vai melhorando cada vez mais o nosso sistema. Então, essa primeira aula é mais os conceitos básicos, eu vou ser um pouco mais didático e um pouco mais teórico também, e também eu vou me basear num vídeo que já existe do próprio Unreal, do próprio canal do Unreal, feito até para um BR, que é o evangelista do Unreal aqui no Brasil, que é o Paulo Souza. Ele explicou várias coisas e eu vou utilizar algumas informações dessa aula, eu vou explicar para vocês melhor, porque ele mostra com imagens, né, ele detalha melhor, então eu vou explicar de uma forma mais didática possível e também traduzir, passar ali do conteúdo que ele fez em inglês para o português, certo? Então aqui, antes da gente começar a fazer a estrutura, eu vou vir aqui na pasta do Advanced Locomotion. E outra coisa também interessante mencionar aqui é que eu vou usar a própria base, eu vou fazer a estrutura dos nossos inimigos com base no ALS. Então se você não estiver usando o ALS, você pode usar a mesma estrutura que eu vou passar aqui para vocês, tá? Que a gente vai começar a fazer a estrutura na próxima aula. Essa aula é mais uma introdução mesmo aos conceitos básicos de criar uma inteligência artificial. Pelo menos a base a gente precisa ter para conseguir evoluir mais para frente. Mas então, eu vou usar a base do ALS, e aí se você não estiver usando o ALS, você pode fazer a mesma estrutura que eu vou fazer aqui no teu próprio personagem, sem ser o ALS, tá? Então eu vou criar uma estrutura bem sólida e bem interessante da gente trabalhar, porque a gente vai separar algumas coisas. Então a gente vai depois, mais pra frente, nas próximas aulas, vamos fazer o sistema de armas para os inimigos também, e vamos usar o mesmo sistema de vida que a gente usa pro player, que a gente veio usando aqui, eu também vou passar pro inimigo, pro NPC. Todos vão ter o mesmo sistema de vida, né? Então isso a gente vai fazer também. Mas então, pessoal, vamos começar aqui entendendo alguns conceitos básicos. E para isso eu vou vir aqui na pasta do Advanced Locomotion V4, vou abrir a pasta Blueprints, pasta Character Logic, e aqui depois a gente vai entender melhor sobre a estrutura base aqui do personagem. Mas então, vocês estão vendo aqui que tem uma pastinha chamada de AI, né, que é inteligência artificial. Então eu vou abrir ela aqui, e aqui vocês notam que tem alguns conteúdos. Por padrão, o LS já vem com um sistema de AI simples, né? Basicamente ele anda pelo cenário de forma aleatória e foca no personagem, foca no player, né? Ele foca a visão dele, né, com base no nosso jogador. Então a estrutura que eu vou fazer aqui com vocês pra gente introduzir a inteligência artificial vai ser exatamente igual a que já existe por padrão do LS. Todo mundo já tem essa estrutura aqui, mas eu vou excluir e fazer do zero para que a gente possa entender alguns conceitos, né? Entender sobre o que cada componente desses funciona. Então eu vou primeiramente vir aqui, voltar para a pasta Character Logic, e eu vou excluir a pasta AI, né? Então eu vou excluir aqui tudo, posso mandar bala aqui. Inclusive eu posso forçar aqui o delete para ele excluir. E certo, então pronto. Vamos ver se ele vai ter algum erro. Não. Então beleza, então agora, mas então antes da gente começar a fazer os sistemas, eu vou minimizar aqui porque eu quero mostrar para vocês um pouquinho de um conteúdo mais teórico, né, feito aí pelo querido Paulo Souza, e ele fez uma aula excelente em inglês, né, para o próprio canal oficial do Unreal Engine, né, onde ele mostra um pouco sobre a inteligência artificial e explica, né, com detalhes, com imagens aqui, ó, alguns dos conceitos principais da inteligência artificial e como todos os componentes trabalham em conjunto para funcionar ali um inimigo sem ser controlado por nós, né? Ele é controlado pela inteligência artificial e os seus componentes. Então, eu vou explicar aqui para vocês, pessoal, um pouquinho, né, da própria imagem que estou pegando aqui, da própria imagem aqui feito pelo Paulo Souza, né, que é da Epic Games, e explicar um pouquinho sobre o que cada coisa funciona. Então, basicamente, a gente tem as classes dos personagens. Então tem a classe Pawn, que é a classe Character, é derivada dessa classe do tipo Pawn, que é um actor, é um ator, é um peão que ele é possuído, né? Então você consegue controlar esse peão. E a classe Character que a gente usa nada mais é do que uma classe derivada do tipo Pawn, que ela é do tipo Pawn também, porque ela é do tipo peão que você consegue controlar. Porém a classe Character, ela é uma classe mais voltada para personagens humanoides, onde tem os componentes como velocidade, as ações que você pode pular, você pode agachar, nadar, né, voar e por aí vai. Já a classe Pawn é só uma classe mesmo mais genérica, aí você pode ir adicionando componentes
né, depois a ela. Então essas classes que são o corpo do personagem, você vai controlar essas classes, mas também você tem dois tipos de controladores, que um é o Player Controller. Esse Player Controller é possuído, né, pelo próprio jogador. Através do jogador você consegue controlar e jogar com esse personagem. E também temos um outro tipo de controlador, que é o AI Controller, ou AI Controller, né, que é o controlador para a inteligência artificial. Esses controllers ou controladores são como se fosse a alma do personagem. E logo em seguida temos a Behavior Tree. Behavior Tree é uma árvore de comportamentos, né, você consegue definir ações para o personagem e ele vai definir qual ação ele vai utilizar de acordo ou com o ambiente ou com algumas variáveis que você vai definir para o personagem, ou de acordo com o teu próprio player. Se o player estiver morto, ele não vai mais atacar o personagem e etc, né? Então tudo isso é feito usando a Behavior Tree, que é como se fosse o cérebro do personagem, é a Behavior Tree. Já o cérebro do nosso jogador controlável é nós mesmos, né? Mas ele não tem, como ele não tem um personagem humano para controlar ele, para decidir as ações com base nos controles, né, ou pelo mouse, pelo teclado, você tem a Behavior Tree, que faz esse mesmo papel nosso, né, usando os dispositivos, né, seja no teclado, o controle e por aí vai. E também temos a Blackboard, né? Blackboard, ele é um lugar onde você consegue armazenar algumas informações primárias ali para o personagem, né, para a inteligência artificial, né, e ele é como se fosse a memória, onde você aloca, você vai alocar ali, você vai concentrar todas as informações que você quer que ele se altere conforme ali for a necessidade daquele NPC, daquele inimigo, né. Então você vai ter um lugar onde você... É como se fosse uma lousa, né? Como o próprio nome diz, Blackboard é uma lousa onde você vai anotar algumas informações básicas e essas informações, essas variáveis vão ser alteradas conforme for a necessidade ali do momento, a necessidade ali de algum do seu personagem, né? De acordo com a situação em que for acontecendo ali no decorrer do seu jogo, né? Então basicamente isso, temos 4 elementos aqui, que uma é a classe do tipo Character ou Pawn, né, que você consegue controlar, possuir e controlar e andar com o personagem ou pela inteligência artificial. E também temos os controladores, que é ou o AI Controller ou o Player Controller, que são a alma do teu personagem, é por ele que vai receber todo o resto. E em seguida temos a Behavior Tree, que é o comportamento geral, que é a tomada de ações e de decisões do personagem, no caso do NPC, que é como se fosse o cérebro dele. E temos a Blackboard, é como se fosse uma lousa onde você consegue armazenar informações, que isso ele é usado de uma forma para desempenho, para poupar memória, porque você não precisa ficar recalculando essa base de informações a todo instante. Você tem ali um lugar fixo e essas variáveis vão se alternando conforme for a necessidade. Então é isso. Feito isso, pessoal, agora vamos vir aqui para... Depois eu vou explicar melhor sobre isso, mas então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Entendendo esses 4 elementos, agora a gente tem, né, alguma base para poder começar aqui a fazer o nosso sistema. Então aqui eu vou voltar para a pasta do LS, pasta Blueprints, pasta Character Logic, e aqui temos as duas classes do personagem do tipo Character, né? E temos também o nosso Player Controller, que é o controlador próprio do LS, onde ele vai possuir e a gente consegue controlar ele por nós mesmos, né? Então, pronto, agora temos aqui a base principal. Então agora eu vou criar aqui uma pastinha, uma new folder, que vai ser do tipo AI, né? AI, inteligência artificial. Então eu vou abrir essa pastinha e a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ter um controlador, que vai ser, no caso, o controlador específico para a inteligência artificial. Então eu vou vir com o botão direito do mouse, vou vir em Blueprint Class, vou expandir aqui o menu All Classes e vou chamar aqui um AI Controller. AI Controller, que é esse cara aqui. Então eu vou vir em Select e pronto. Então aqui eu vou digitar ALS underline AI underline Controller. Então vou dar 2 cliques e aqui eu vou vir no Event Graph. Aqui eu vou apagar esses 2 caras aqui. Vou chamar o Event On Process. Esse evento é para caso alguma coisa possuir esse personagem, né? Possuir a classe do tipo personagem, né? Que é o Pawn, que é o peão que vai ser controlado. E dela eu vou chamar
uma run behavior tree, que a partir da alma do personagem, que é o controlador, o AI controller, ele vai rodar o cérebro do personagem, que é a árvore de comportamentos, que é a behavior tree. Então pronto. Feito isso, agora a gente precisa criar uma behavior tree. Então eu vou vir aqui, voltar aqui na pasta e vou vir aqui com o botão direito, inteligência artificial, e vou chamar uma behavior tree. E você nota também que tem esse environment carry, que basicamente ele é um componente que ele vai usar alguns dados do ambiente que está ali, que a inteligência artificial está inserido junto com o player, com o jogador, e a partir desse ambiente ele vai recolher informações, alguns dados desse ambiente, e vai passar ali para a inteligência artificial para ele escolher o melhor lugar para se esconder, né? Como que ele vai pular aquele objeto. Então tudo isso você pode fazer, esses cálculos vão ser feitos através desse environment carry, beleza? Então vamos criar aqui uma behavior tree, e aqui eu vou chamar de ALS underline BT underline AI. BT Behavior Tree e AI, que é a nossa inteligência artificial. Então vou vir aqui, voltar para o AI Controller e eu vou linkar ela, vou linkar o nosso ALS Behavior Tree aqui no Run Behavior Tree, que aí eu estou rodando agora o nosso cérebro principal aqui da inteligência artificial. Então agora eu posso fechar o controlador e agora eu vou abrir o nosso Behavior Tree. Então pronto, pessoal. Então temos aqui a nossa árvore de comportamentos, o cérebro do nosso inimigo, do nosso NPC. E aqui, depois eu vou explicar sobre o que cada coisa funciona, né? Como que funciona esses composites, que são as composições, o que cada um faz. Mas antes da gente começar a criar a sequência aqui, as nossas lógicas de comportamento, a gente precisa ter aqui uma Blackboard, onde a gente vai armazenar as principais informações que você quer passar para esse NPC. Então eu vou vir aqui em Behavior Tree, e aqui temos uma opção que é chamada de Blackboard Asset, e você vê que aqui não tem nada. Então vamos criar o nosso Blackboard, botão direito, inteligência artificial e Blackboard. Aqui eu vou colocar como ALS underline Blackboard BB underline AI. Feito isso, agora eu vou abrir a nossa Blackboard e aqui já tem uma variável por padrão. Então aqui eu posso criar quantas variáveis eu quiser de acordo com a tua necessidade. Pode ser um boolean, que vai fazer uma verificação de verdadeiro ou falso. Pode ser uma classe de alguma coisa. Pode ser uma enumeration, que é uma lista onde ele vai separar por categorias. Pode ser um float, né, que é um número quebrado, um inteiro, nome e por aí vai. Então temos bastante opções aqui para vários tipos de ocasiões e situações diferentes. Então nesse caso aqui eu quero mover o nosso inimigo pelo cenário. Então a gente precisa de uma variável do tipo vector, que é um vetor. Então vou vir em new key e aqui eu vou adicionar uma vector. E aqui eu vou chamar de move to location. Eu também preciso de uma referência nossa do player para caso o inimigo for atacar ou for focar ali a atenção dele no nosso player. Então eu preciso de uma variável para indicar isso para ele. Então eu preciso vir aqui em new key, vou chamar aqui em uma object, né, uma variável do tipo objeto, e aqui vai ser a target actor, que é o ator que o NPC vai focar, vai tomar como alvo, né? Vou dar um clique aqui no target actor, eu vou vir aqui em key type do tipo object, e aqui eu vou trocar essa base class, que é a base padrão aqui da classe de objeto, vai ser do tipo actor. Então eu vou chamar aqui actor e vou trocar aqui, ó, o target actor de object para actor, certo? Porque aí ele vai chamar qualquer objeto, qualquer personagem ou qualquer classe que esteja ali do tipo actor. No caso, o player, o personagem, se encaixa nessa categoria. Então feito isso, eu posso fechar. E aqui na Behavior Tree eu vou linkar aqui o Blackboard Asset com o nosso Blackboard do ALS. Então pronto, então agora ele liberou para mim a opção aqui do lado do Blackboard, né, aqui do lado do Behavior Tree. Então agora eu posso alternar entre as duas abas. Então eu posso alternar, criar aqui as variáveis que eu quero que o NPC saiba e que ele aplique, né, ele efetue ali uma ação com base nas variáveis que eu tenho. E aqui do lado eu posso alterando os comportamentos, os movimentos, as ações que o NPC vai ter
seja com o mundo, com outros NPCs ou com o nosso próprio player, que é o nosso próprio jogador. Então pronto, pessoal. Então agora eu vou explicar um pouquinho como que funciona a Behavior Tree. Então ele começa com esse root, que é a base, é a raiz de tudo. Então ele sempre vai calcular os comportamentos, as ações do NPC de cima para baixo. Então ele vai começar com esse root, que é o principal, é o topo, e vai descendo e passando pelos movimentos, pelos comportamentos da esquerda para a direita. Então ele vai começar as ações da esquerda e vai passando pela direita. Então vão ter ações que vão ter bastante nodes, que são os componentes, né, que são cada tomada de decisão, e aí ele vai passando os comportamentos da esquerda para a direita. Então eu vou explicar aqui para vocês. Então eu vou puxar aqui desse root, e quando eu puxo, você vai ver que tem 3 tipos de nomes aqui, que são os composites. Os composites são as composições que formam ali as decisões. Então temos o selector, o sequence e o simple parallel. Então o selector, eu vou explicar aqui para vocês. Ele, se eu for arrastar ele aqui, então eu posso chamar uma task, que agora ele é liberado pra gente. Então tasks são como, né, ações ali que o personagem vai fazer. Essas ações são por padrão aqui do Unreal, né? E ele tem algumas ações, algumas decisões que o personagem, que o inimigo pode tomar, que o NPC vai tomar. Então temos aqui para ele mover para algum lugar, que é o Move To. Eu vou chamar ele aqui. Temos também aqui por exemplo, um Play Sound. E temos aqui também um wait, para ele esperar. Então, esse selector, ele vai, como eu falei aqui, ele vai calcular da esquerda para a direita. Então ele vai começar primeiro com esse Move To, em seguida com esse Play Sound e em terceiro, por último, com o wait. Então, aqui você nota, clicando aqui nesses números que ficam aqui em cima, ó, se eu for encostar em cada um deles, você percebe aqui os números. Então, como ele trabalha em cadeia, em sequência, né, da esquerda para a direita, então ele vai colocando, indexando ali números de acordo com a posição dessas decisões aqui, desses nodes aqui. Então, primeiro começa com o principal, que é o 0, que é a tomada de decisão principal, onde a partir dele ele executa as outras ações. Então ele começa aqui com 0 e em seguida ele vai aqui, ó, pro 1, pro 2 e pro 3. Então ele começa primeiro com um selector, depois ele vai para o Move To, em seguida para o Play Sound e em terceiro para o Wait. Caso a gente crie um outro composite aqui, eu posso chamar, por exemplo, um sequence. Aqui do sequence, eu posso chamar aqui um selector e um outro sequence, por exemplo. Então aqui você viu que ele começa primeiro com o 0, que é o principal. Ele tem que ter ali uma entrada, né, única, depois do root, que aí depois dessa entrada ele começa a ir para os demais. Então primeiro ele vai começar aqui nesse sequence, que é o 0, em seguida ele vai para esse selector, que é o 1, segundo aqui para o node 2 aqui ele vai para o Move To, o 3 ele vai para o Play Sound, 4 para o Wait e o quinto para esse sequence, da esquerda para a direita. Então se eu continuar aqui chamando, ele vai do mesmo jeito, ó, sexto, aí aqui em seguida vai ser o sétimo e por aí vai, tá? Então beleza. Então o que significa o selector e o sequence? Eu vou chamar primeiramente o sequence para explicar para vocês. Então o sequence, o trabalho do sequence, eu vou conectar aqui. Então o sequence, pessoal, ele vai alternar esses movimentos aqui, essas decisões em sequência. Então ele vai fazer em forma de sequência e ele vai falhar se um dessas ações falhar. Então se ele começar movendo o personagem para algum lugar e ele não encontrar um lugar para ele mover até ele, ele vai falhar e aí ele não vai para os próximos aqui. Ele vai ficar tentando mover nesse primeiro. Então, caso um deles falhar, ele já falha por completo e volta aqui para cima. Então aqui do sequence ele vai começar andando e se caso ele conseguir o alvo certo e mover até esse alvo, ele vai para a próxima sequência aqui, que é o Play Sound. Se ele por algum motivo não conseguir tocar esse som, então ele vai voltar para o sequence novamente. Ele vai voltar, porque deu falha, um dos seus filhos deu falha, então ele vai voltar para o sequence. Então
ele vai fazer a sequência caso todos eles derem sucesso, né? Então, se todos essas três tasks aqui derem sucesso, então o sequence todo dá sucesso. E aí ele vai pro próximo aqui, beleza? Mas caso um desses filhos falhe, então toda a sequência falha. Então é isso que serve, é para isso que serve o sequence. Já aqui o selector, ele só vai dar sucesso aqui caso um deles der sucesso. Então, se o primeiro move to falhar, então ele vai pro próximo. Ele não para aqui no primeiro, entendeu? Então aqui, caso esse move to for sucesso, aí ele para. Ele volta por selector. Mas caso o move to não der sucesso, for falha, ele der falha, então ele vai pro próximo. Se o placehold der falha também, ele vai pro próximo. Ele só vai voltar aqui para cima caso um desses três ele dá sucesso, caso um desses filhos der sucesso. Então, se um deles falhar, ele volta pro primeiro. Então, se um deles der sucesso, automaticamente ele vai pro próximo que der sucesso. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo bastante que vocês assistam aqui o vídeo aqui do Paulo Souza, onde ele explica melhor. Aqui você pode ativar a legenda e ele explica com detalhes o que cada coisa funciona. Certo? Então aqui eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram acessar. Então aqui, ó, ele explica um pouco sobre como que funciona o sequence e o selector. Então aqui, vou mostrar o próprio vídeo deles para que vocês tenham uma noção. Então aqui, basicamente, o sequence, ele dá a sequência, né? Se todos derem sucesso, ele vai para o próximo. E aí, ele dá sucesso na sequência inteira. Já o selector, se o primeiro aqui der sucesso, ele já para, certo? O primeiro dando sucesso aqui, ele já para. Se caso esse wait, que é para esperar, ele dá tipo um delay de espera ali. Então, se o primeiro não desse sucesso, ele ia pro próximo, como ele mostra aqui no exemplo. Então, ele vai mostrar aqui o exemplo. Então, aqui, esse primeiro, ele falhou. Então, quando ele falha, ele vai pro próximo. E como o próximo ele dá sucesso, então ele volta pro primeiro de novo. Então fica nesse ciclo, né? Ele vai alternando esse ciclo, ó. O primeiro aqui deu falha, do selector, o primeiro deu falha, então ele vai pro próximo. Como o próximo deu sucesso, então ele volta pro primeiro. Diferente do sequence, que se um falhar, ele falha por inteiro, aí volta do início. Já se o sequence der sucesso em um, ele vai pro próximo. Se o próximo der sucesso, ele vai pro outro, e por aí vai. Então aqui ele mostra um exemplo, né, do sequence. Então os três estão dando sucesso, então o inimigo aqui, o drone, ele vai esperar, né, e vai ficar esperando, porque ele tem três componentes de wait. Mas se um der falha, ó o que acontece, ó. Ele deu falha aqui porque ele não encontrou o tempo, então ele vai voltar pro início. Então o sequence serve para isso. Já aqui o selector, ele vai começar, então o primeiro deu sucesso, então ele volta pro primeiro aqui. Mas se caso esse wait fracassar, ele vai pro próximo até encontrar um que dê sucesso. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, tá? Tentei ser o mais didático aqui possível. Mais ou menos, né? Não ficou tão bom assim. Mas espero que vocês tenham pegado aí, né, um pouco sobre como que funciona o selector e o sequence. Caso vocês não tenham entendido direito, vocês podem ouvir essa aula aqui do próprio Paulo Souza, onde ele explica melhor com exemplos e tal, exemplos visuais, ou vocês podem deixar aqui nos comentários que eu trago uma outra aula só explicando melhor sobre cada um desses composites. E também temos o Simple Parallel, que basicamente ele vai agir em paralelo, né? Então temos duas saídas aqui. Então eu posso chamar duas tasks ou composites diferentes, né? Então ele vai agir os dois em paralelo, junto. Porém, se você der um clique aqui no Simple Parallel, você vai ver que tem dois modos aqui. Temos o Mediate e o Delayed. Então basicamente, ele vai, assim que uma tarefa aqui termina, ele para a outra automaticamente. Já esse modo aqui, Delayed, os dois, mesmo que um esteja parando, o outro continua. Então é basicamente isso, a lógica aqui do Simple Parallel. Então vamos começar aqui, pessoal. Vamos fazer a nossa lógica, que é basicamente o personagem ele vai andar pelo cenário de forma aleatória, de forma randômica. Em seguida ele vai dar uma leve espera de uns 2 segundos, 1 ou 2 segundos, e depois ele volta a andar novamente. Esse é o padrão do LS e a gente vai replicar aqui agora, e aí depois a gente vai melhorar a nossa lógica aqui pro NPC. Então aqui eu vou começar puxando um sequence, porque eu quero que ele alterne.
né, entre tarefas, quando uma acaba ele começa a outra, se der sucesso, né? Então beleza, então aqui eu vou chamar uma task, que é uma ação, um evento ali que ele vai acontecer. Então vou chamar um move to, para ele se mover para algum lugar. E também eu vou puxar aqui um wait, para ele esperar. E esse wait, o tempo de espera que eu quero que ele demore, vai ser de uns 3 segundos. E esse move to, eu vou dar um clique sobre ele, e aqui eu vou alterar aqui o raio. Aqui eu vou colocar como 100 de raio, para ele se mover com base nesse raio aqui. E aqui no Blackboard, eu vou alterar aqui o Blackboard Key para Move to Location, que é a variável que eu coloquei no meu Blackboard, que representa uma posição, um vetor. Então eu vou colocar aqui no Move to como Move to Location. Então pronto, feito isso, agora a gente vai criar alguns componentes que são bem importantes, que é a task, como eu mostrei aqui para vocês, né, que são algumas ações. Temos os decorators, é como se fosse umas verificações aqui que ele faz na sequência. Então se eu dar um clique com o botão direito, você vai ter as opções de Add Decorator e de Add Service. Então o decorator é como se fosse algumas verificações que ele faz, porque essas verificações servem para ele não dar sequência pro restante aqui dos nodes. Então se ele der falso nessa primeira verificação, ele nem continua o resto, ele para ali mesmo e dá como falso, e aí ele tenta fazer isso de novo depois, né? Mas eu não vou mexer ainda com os decorators e nem com o service, e sim com a task, que eu vou criar uma nova ação que o personagem vai tomar. Então, com esses dois aqui, eu vou agora criar uma nova task, new task, e eu vou vir aqui na pasta AI, e aqui eu vou renomear para ALS underline BT task behavior tree task, e aqui eu vou chamar de get random location e pronto. Então save, e agora ele abriu para mim uma nova blueprint, que agora é uma task, e através dessa task eu posso chamar qualquer evento que eu quiser, qualquer evento que eu queira aplicar para aquele NPC, para aquela inteligência artificial. Então aqui eu vou vir nessas funções pré-criadas, elas já são criadas por padrão aqui, e eu vou vir nessa aqui, ó, nessa quarta aqui, chamada de Receive Execute AI. E pronto. Aqui eu vou chamar do personagem que está sendo controlado pela inteligência artificial. Aqui eu vou validar para ver se ele existe, então isValid. E também dele eu quero a posição atual dele, então get actor location. E agora eu quero pegar um valor aleatório, né, com base no próprio movimento dele. Então ele vai calcular esse valor e vai andar ali de forma aleatória pelo cenário. Então aqui eu vou chamar a get point, que é esse cara aqui, ó. Ele pegar um ponto baseado em um raio ali, né, em volta ali do personagem, de forma aleatória, de forma randômica. Então eu vou chamar esse cara aqui. E aí ele vai precisar de um raio, né, para eu definir qual é o raio que eu quero de distância desse personagem, o quanto que ele vai andar ali. Então aqui eu vou criar uma variável para ele, que vai ser do tipo float. E aqui do tipo float eu vou habilitar aqui a variável para que ela possa ser exposta, para que eu consiga modificar depois aqui na Behavior Tree. Então eu vou expor ela aqui, vou deixar ela como pública. E aqui eu vou chamar desse retorno um branch, para ver se conseguiu ser verdadeira, né, ou falsa. E se for verdadeiro, então eu vou criar aqui uma posição, uma variável para ele, que é a location. Vou ligar aqui no true, porque ele já vai conseguir essa informação de posição, para onde ele vai ir. Então, location. E aqui eu vou chamar uma set blackboard, porque agora eu quero definir, alterar a variável lá também no blackboard. Então aqui eu vou chamar esse cara aqui, ó, set blackboard value as vector. Então ele vai precisar de uma variável do tipo key, blackboard key, e uma variável do tipo vector. Então aqui eu vou criar uma key para ele, vou promover uma variável, aqui vai ser a move to location, e ela também vai ser exposta, porque eu quero alterar aqui na nossa Behavior Tree. E aqui eu vou chamar a variável location como um get, e posicionar aqui a posição para eu atualizar aquela variável vetor que a gente tem na nossa Blackboard, que é esse cara aqui. Então pronto. Então agora ele tem a variável que é do tipo Blackboard Key Selector. E por que a gente usa ele? Para a gente conseguir mudar aqui depois na Behavior Tree, certo? Então temos isso. Agora a gente precisa, como a gente está usando um nó aqui de sequência, a gente precisa dizer aqui
para a sequência que ele deu, que ele conseguiu chegar, ele conseguiu ser verdadeiro, ele conseguiu dar sucesso, né? Então, dando sucesso, ele continua pro resto. Não dando sucesso, ele volta pro início novamente. Então, eu vou dizer aqui, ó, pro sistema que ele deu sucesso. Então, aqui eu vou colocar como finish execute. Vou finalizar essa tarefa aqui, essa task, e ele vai dar sucesso. E aqui no falso, caso ele não consiga pegar por algum motivo essa posição aleatória do mapa, então eu vou chamar novamente uma finish execute como falso aqui. O sucesso vai ser falso e aí ele volta a calcular novamente a posição tudo de novo. Então, feito isso, então essa vai ser a nossa lógica para fazer o personagem mover para algum lugar. E agora eu posso fechar essa task aqui que a gente criou. Então agora vamos chamar essa task aqui. Então eu vou vir em task, então toda task que a gente cria do zero, né, toda task nova que a gente cria, ele também é colocado junto nesse grupo aqui de tasks. Então aqui, já está aqui, ó, ALS get random location. E aqui eu vou dar um clique agora na task e toda a informação que a gente colocou aqui nas variáveis como pública, todas essas duas informações de raio, que é float, e a move to location, que é uma blackboard key, então eu já consigo alterar por aqui, ó. Tá vendo? Então eu dou um clique aqui e as variáveis que eu deixei exposta lá, elas vão aparecer aqui para mim dentro da behavior tree. Então o raio que eu quero, eu vou deixar aqui de, sei lá, 2000 para ele andar um pouquinho mais distante. E a move to location eu vou usar a variável move to location que a gente armazenou. Então assim que ele pega a posição aleatória dessa variável aqui, que é a move to location, ele aloca essa informação que a gente teve na task, que é essa variável location, ele vai alocar essa informação, vai substituir e vai trocar essa informação e vai usar essa move to location como principal. Então ele vai transferir a informação que eu tenho dessa variável da task para a variável do Blackboard. E estando armazenada essa informação, que ele vai precisar fazer, ele vai calcular primeiramente usando a task, e aí ele vai alocar essa informação no Blackboard. Em seguida ele já vai saber para onde ele tem que ir. Então o move to é justamente para ele ir até aquele local que foi armazenada a informação, que no caso a gente colocou aqui, ó, o Blackboard key para move to location. Então pronto, pessoal. Feito isso, depois a gente vai fazer uma outra lógica aqui para ele focar a visão no player. Então, feito tudo isso aqui, então agora ele vai agir como uma sequência. Então, primeiro ele vai começar aqui do root, depois ele vai aqui para o sequence. Se ele não tiver nenhuma verificação aqui antes, como um decorator, por exemplo, ó, se eu chamar aqui por exemplo, aqui um composite. Tá vendo aqui, ó? Eu adicionei um decorator, né, um if. Ó, eu consigo adicionar como se fosse um if, um branch aqui. Se caso ele der certo, então ele volta aqui para ele dar sequência aqui. Mas eu não vou usar nenhum ainda. Então ele vai dar sequência logo de início. Então ele vai começar primeiro pegando a posição aleatória do cenário. Ele vai calcular ali, ver o que ele pode fazer com base nos parâmetros que a gente usou, que é o raio aqui de 2000. Então ele vai calcular um raio maior e vai aplicar a posição, vai armazenar essa informação de posição para onde ele tem que ir. Feito isso, pegou o ambiente à sua volta e aplicou e decidiu para onde ele quer ir. Então, em seguida, dando certo isso aqui, dando sucesso, ele vai ir para o próximo, que é mover o personagem até aquele ponto que foi armazenado. Ele conseguindo encontrar o lugar que ele vai e indo até o local, se der sucesso também, ele vai para o próximo, que é esperar um pouco, né? Ele vai ficar parado esperando ali 3 segundos e se der sucesso também, ele volta aqui para o início. Aí ele vai andar de novo, ele vai calcular uma nova posição aleatória, vai andar e vai esperar. Vai calcular, vai andar e vai esperar. Se der sucesso nos dois. Então, se todos der sucesso, o sequence inteiro deu sucesso. Diferente do outro, né? Que é o selector. Já o selector seria diferente. Então aqui, se ele conseguisse pegar o valor aleatório, se desse sucesso, ele já pararia aqui mesmo. Ó. Ele já ia parar logo no primeiro e ia voltar para o selector. Ia ficar sempre nesse loop aqui, ó, encontrando o lugar que ele quer, encontrando, mas nunca ia de fato andar até o local. Já se fosse falso, ele ia tentar pegar um lugar para ele andar, como ele não ia encontrar, porque o primeiro é falso, então ele também daria falso e voltaria para o começo.
E em seguida, esse wait provavelmente ia dar certo, então ele ia ficar parando, ele ia ficar nesse wait aqui eternamente. Então vamos pro prático aqui, pessoal, porque senão a gente não consegue entender de fato. Então aqui eu vou chamar um sequence e save. Então aqui, feita a nossa lógica principal, tá? Agora eu vou vir aqui na pasta do ALS, pasta Blueprints, pasta Character Logic, e aqui eu posso chamar a nossa base aqui mesmo, ó, nossa base do personagem. Aqui, como ele vai ser controlado por uma AI Controller, né, uma AI Controller, então eu preciso vir na própria classe do jogador, do ALS, vou vir aqui nos detalhes dele, e aqui eu vou digitar Pawn, ou Auto Process, né? E aqui, pessoal, temos GTK Pawn, e aqui vai ter as opções Auto Process AI. Então aqui ele tem algumas opções, como colocado no mundo, spawnado ou colocado no mundo. Então eu vou colocar aqui essa opção. Caso você spawne o teu personagem ou você coloque eles aqui no cenário manualmente, ele vai funcionar das duas formas. E aqui também temos o nosso AI Controller Class, que é a classe do nosso controlador. Então é a classe que a gente criou para o ALS, que é o ALS AI Controller. Mas agora se eu der o play, você vai ver que ele não vai andar. Por quê? Porque ele não está encontrando ali a área disponível para ele andar. Então, para que ele possa andar livremente pelo cenário, a gente precisa chamar um cara que vai calcular o trajeto, o caminho na qual o nosso inimigo pode andar. Diferente do nosso player, do nosso jogador que a gente mesmo controla, a gente sabe aonde a gente quer ir. Então a gente vai andando pelo mapa até chegar no local que a gente quer. Já os NPCs, eles não conseguem fazer isso. Então para isso ele precisa calcular uma rota para ele conseguir chegar até lá. E para ser calculada essa rota, o caminho disponível para ele andar, eu preciso vir aqui nesse maisinho verde aqui. E aqui eu vou chamar vou vir aqui na guia volumes e eu vou chamar uma Navimesh Bounce Volume, que é esse cara aqui. Ele é um volume que, quando colocado pelo cenário, ele calcula o caminho disponível para o personagem andar. Então aqui eu vou colocar esse volume em toda a expansão do mapa, do cenário. Eu vou usar esse aqui por enquanto, porque é o padrão, né? Eu sei que já tem uns outros mapas pro E5, né? Eu já sei que tem alguns mapas novos, mas eu vou usar esse padrão aqui da UE4 mesmo. Então, vou vir aqui nas configurações de brush e eu vou aumentar aqui, ó, o brush, o size, o tamanho X, o tamanho Y e o tamanho Z, até ele preencher todo o cenário. Certo? Preenchendo todo o cenário, está completamente coberto aqui o cenário. Agora ele vai calcular aí. Dependendo do teu cenário, ele costuma demorar aí um certo tempo, porque se tiver muito modelo complexo no teu cenário, ele vai demorar bem mais para calcular. Como aqui eu tenho um mapa simples e poucos objetos aqui para ele calcular, então ele foi bem rápido. E agora, como que eu sei qual é o caminho que ele pode andar? É só a gente apertar a tecla P. Aperta P aí do teclado e pronto, aí você consegue ver a área verde é a área disponível que o NPC vai andar. Então toda essa extensão verde aqui, ó, ele inclusive calcula as escadas, né, um pouquinho, né, não tá tão preciso assim, mas a gente pode configurar depois, tem uma configuração específica para isso, que aí ele vai ajustar melhor a precisão, o nível de precisão dessa área aqui, dessa extensão aqui que ele pode andar. Então pronto, feito isso, apertando P, ele alterna entre a visão que eu consigo ter da Navimesh, que é o espaço disponível que a inteligência artificial vai andar. Então pronto, pessoal, feito isso, agora eu vou vir em Play. E pronto, ó, agora você está vendo aqui, o personagem, ele anda até um lugar aleatório, né, com base no raio que a gente escolheu. Inclusive já funciona o Footstep. Ó, já está funcionando o Footstep. Porque é o mesmo personagem, toda a lógica que eu fiz para o nosso player, ele também está sendo aplicado para o NPC, ó. E agora ele está andando de forma aleatória. E aqui eu posso vir em Simulate e dando um clique aqui na Behavior Tree, você consegue ver a lógica por trás do inimigo aqui, ó. A lógica como que está funcionando. Então, como é sequência, então ele vai ativa, agora ele está esperando, em seguida ele vai mover, porque ele já pegou um lugar aleatório.
E aí ele espera um pouco, 3 segundos, e depois ele vai, calcula a rota que ele vai ir, né, um lugar aleatório para onde ele vai, e aí ele move o personagem até lá, certo? E aí ele espera mais um pouco e continua fazendo essa sequência aqui. Aqui deu um erro, beleza, a gente vai corrigir isso aqui depois. Agora, caso eu troque aqui para o Selector, né? Troco aqui para o Selector, olha o que acontece. Então vou vir em Simulate, ó. Ele vai ficar procurando o lugar aleatório eternamente. Por quê? Porque ele já deu sucesso aqui. Então quando ele dá sucesso, ele volta pro começo. Se esse cara aqui fosse falso, ele então ia tentar mover o personagem. Se fosse falso, ele ia tentar esperar. Caso um deles dá sucesso, então ele volta pro começo. Então é isso, pessoal. Então eu espero que vocês tenham entendido aí, né, como que funciona aqui a lógica dos NPCs, da inteligência artificial. Tentei explicar aqui algumas coisas. O vídeo já deve ter ficado bem extenso. E qualquer dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar aí vocês. Porque esse é um assunto que demora mesmo pra gente pegar, pra gente se acostumar. Demora aí um tempinho, mas é bem tranquilo, é bem mais tranquilo do que eu imaginava. Isso que eu não tinha muito costume de mexer com inteligência artificial. Pra mim tá sendo novidade total aqui. Mas eu gostei bastante, ele é bem interessante, eu achei bem interessante mexer com inimigos, com NPCs, que você vê eles funcionando. Isso eu gosto bastante de ver o resultado, né, de algo que eu não tô controlando principalmente, né. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá? Não esquece aí de escrever caso vocês tenham alguma dúvida. Não saia daqui com dúvida, tá? Que aí eu vou tentar ajudar vocês e, se possível, eu posso fazer até uma outra aula, né, depois explicando melhor sobre tudo. Então nesse vídeo eu não fiz a estrutura principal do LS, a gente vai mexer em toda a estrutura, em todas as lógicas que a gente fez até o momento, todo o sistema de armas, todos os Actors Components, né? A gente vai aplicar tudo de forma individual, então a gente vai vamos mexer na vida dele, que é o Actor Component da vida, vamos também colocar nos NPCs, para que cada um tenha a sua vida de forma individual, então um único componente vai ser de forma individual aplicado para todos, né? Todos os NPCs, incluindo o nosso player. Então cada um vai ter a sua vida individual, a tua arma individual, a tua decisão individual e depois, mais pra frente, a tua malha, a tua animação individual para cada tipo de categoria, né? Então vai ter ali a polícia, vai ter os membros de gangue, né? Vai ter também os vendedores, né? De lojas de arma. Cada um vai ter o seu comportamento. Então vão ter aí bastante coisas pra gente fazer. Então a série tá começando só agora, tem muita coisa pra vir ainda pela frente. E espero que vocês estejam gostando e entendendo também, que é o principal, né? Que é o motivo que eu faço aqui as aulas, é para que vocês possam entender e aplicar no projeto de vocês, né? Esse é o meu foco aqui no canal. Bom, no mais é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é só deixar aqui nos comentários, tá bom? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Então, fui!